Namastê, bom dia! Esse é o meu primeiro vídeo do ano, né? Eu, Luciana, né? Claro que a gente já teve um programa aí de domingo, mas é meu primeiro vídeo do ano, então eu quero te desejar os votos de muito amor, muita paz neste ano que está começando, o nosso ano de 2021. E eu achei assim que foi muito sincrônico, né, com o começo do ano, algo que eu recebi há uns 10 dias atrás, mais ou menos, que foi algo muito interessante. Eu estava fazendo as minhas leituras, vendo alguns vídeos interessantes sobre mente quântica, lei da atração, enfim, essas coisas que são os assuntos que eu gosto de ver na internet. E aí eu me deparei com algo que eu já tinha visto, mas não tinha me adentrado nessa questão, que é um famoso esquema, né, de Nikola Tesla, um esquema matemático que foi encontrado nos Estados Unidos no meio de alguns papéis antigos, enfim. E aí desse esquema de Nikola Tesla surgiu na internet, povoou a internet, uma ferramenta usando a lei da atração, né, que usa os números 3, 6 e 9. Eu vi várias pessoas falando sobre essa ferramenta, né, que se tornou uma ferramenta, e todas elas tinham algumas coisas parecidas e algumas coisas diferentes entre si. Todas elas falavam sobre escrever, né? Escrever uma vontade, um desejo, né? Algo que você queria que se materializasse. Mudando às vezes o número de vezes que você escrevia, por quanto tempo que você escrevia, quantas vezes ao dia que você deveria escrever, né? Isso num papel. E quando eu fechei, sei lá quantos vídeos que eu vi falando sobre isso, porque antes de eu ter se eu tô vendo algo, eu gosto de ter informações de várias fontes para que assim eu possa montar aquilo que ressoa comigo, né? Eu faço assim para tudo, não é só para espiritualidade, para tudo, até mesmo uma receita, eu faço isso, eu olho várias coisas para eu montar aquilo que ressoa comigo. Então, depois de estar vendo vários vídeos sobre isso, quando eu fechei o vídeo, eu falei, poxa, eu acredito nos números, porque acredito mesmo. Acredito que os números têm uma ligação profunda com tudo, tudo, nada, nenhum número é por acaso. Seja o número de coisas que acontecem com você, seja o número de coisas que não te acontecem, ou o número da casa que você mora, ou o teu número de destino, o número de vida, eu não me lembro bem como se chama, que é o número da tua data de nascimento, né, a somatória, né, acredito na numerologia. Acho que ela faz realmente parte da nossa vida, mesmo que a gente não acredite, mesmo que a gente nem perceba, ela faz parte da nossa vida. Então eu falei, poxa, eu acredito em Nikola Tesla, acredito que ele foi um grande gênio, foi uma pessoa que era muito, 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 muito além das mentes ordinárias, né, vamos dizer assim, daquele período. E acredito na numerologia. Então, assim, nesses dois pontos eu acredito. Se ele falou isso, tem um porquê. Se ele falou que esses 3 números são números diferentes, são números criadores, números multiplicadores, tem um porquê, né? Então, eu fui meditar e nessa meditação veio um ser e começou a me explicar. Porque eu pedi explicação, eu falei, eu quero entender, porque eu sei que tem uma verdade aí, só que eu não ressoa comigo, veja bem, não ressoa comigo, eu acredito que essa ferramenta que se vê muito pela internet funcione
para muitas pessoas. Acredito, de verdade. Mas sei que não funciona para mim. Sinto que não funciona para mim. Sinto que não ressoa comigo, então logo não vai funcionar. Toda ferramenta é assim. Se você acredita nela, ela funciona para você. Se você não acredita nela, ela não funciona para você. Você pode fazer quantas vezes você quiser. Se você não acredita, não vai funcionar. Então, assim, eu quis que ele me explicasse essa ferramenta de uma forma que fizesse sentido para mim. Eu quis que esse ser, que no caso era Akhenaton, que veio falar comigo, eu pedi para ele me explicar e me formular algo que funcionasse no meu modo de ver. E para quem, não sei se eu já falei isso, mas acredito que já tenha falado isso em alguns outros vídeos, que gosto muito da radiestesia ou radiônica. Tá? Gosto muito, acredito muito, também acredito nas formas, acredito na geometria, na geometria sagrada, acredito demais, eu acredito que tudo tem um porquê, e essas geometrias, essas formas, elas têm um porquê, têm uma frequência, né? E essa frequência, ela vibra para o universo, né? Então, se você não sabe o que é radiestesia ou radiônica, porque está começando agora no teu despertar, ou enfim, eu aconselho a pelo menos dar uma sapiada aí para ver, porque eu não sou especialista, estudei um pouco, mas não sou especialista, não tenho formação disso, mas tenho os meus gráficos, uso de vez em quando, porque realmente eu já vi com os meus próprios olhos um gráfico funcionar em menos de 5 minutos. Em menos de 5 minutos começar a reverter um quadro que era um pouco, digamos, importante, não grave, mas importante na minha vida. E eu vi que eu coloquei o gráfico e a situação começou a se transformar da água para o vinho em menos de 5 minutos. Então, eu sei que funciona. Já vi várias vezes na minha vida que funciona a radiestesia. Tem gente que fala que os gráficos fazem parte da radiônica. Tem gente que fala que os gráficos fazem parte da radiestesia. Eu não sei. Só sei que seja um ou seja outro, o negócio funciona. Ok? Então, quando esse ser veio para mim, ele falou assim... que os números realmente, esses 3 números, 3, 6 e 9, são números importantes para multiplicação. Eles juntos, eles fazem um ciclo de multiplicação. É como se eles fizessem um protocolo, né? Uma sequência de ajustes para que houvesse a multiplicação, para que houvesse a expansão, né? E aí eu achei aquilo fantástico, aquilo que ele me disse, porque ressoou demais comigo aquilo. Eu falei, poxa, é isso que eu sinto que são números perfeitos juntos, fazem um trabalho perfeito junto, esses números. E aí ele me deu um gráfico para eu fazer. Eu nunca tinha feito um gráfico, eu sempre usei gráficos que eu encontrava, né, de pessoas especialistas, né, na radiestesia. Mas eu nunca tinha criado um gráfico e eu nem sei se esse gráfico existe ou não, tá? Eu não sei se alguém teve a mesma ideia, se alguém pegou a mesma informação do registro acástico que eu, mas eu nunca tinha visto. E eu criei esse gráfico. Esse gráfico, ele é muito simples na sua essência, mas ele é extremamente poderoso nessa multiplicação, nessa expansão de uma ideia, né, de um desejo. Que ele é um círculo. Primeiro, o gráfico ele tem que ser feito numa folha grossa, num papel mais grosso que você tiver, branco. A cor
da caneta ou como se chama, canetinha, que só me vem a palavra em italiano, enfim, da canetinha que você vai usar para você fazer esse gráfico tem que ser preta. Por que isso? Isso não é, isso é por causa do contraste, tá? O branco cria contraste com o preto e vice-versa. Então é por isso que tem que ser a folha branca, sem uso. Não pode ser aquela folha de reciclo, né? Não, uma folha branca sem uso, o mais grossa que você tiver, quanto mais grosso melhor. E a caneta tem que ser preta, tá? Isso é o básico da radiestesia. Depois disso, ele falou, faça um círculo no meio dessa folha, né? Aí eu peguei e fiz um círculo bem feitinho, peguei lá meu prato, coloquei um super prato ali para fazer um círculo bem certinho. E depois eu criei uma espécie de triângulo, mas sem fazer a forma no triângulo, mas apenas usando os números. Então eu coloquei o número 3 em cima, olhando, né, você fazendo assim a folha, olhando para a folha, o número 3, o número 6 e o número 9. Então o 3 fica à sua esquerda, né, da sua mão esquerda, e o número 9 na sua mão direita, né? O 3 fica em cima, esquerda o 6 e o 9 à direita. Ele me mostrou eu vi esse gráfico pronto na minha frente, né? Eu vi como ele deveria ser. E aí eu fiz esse gráfico, né? Depois de feito esse gráfico, eu escrevi, e isso é interessante também, é um outro ponto interessante, que é você escrever em um papel, também um papel branco, também um papel bem cortadinho, de preferência um quadrado, bem feitinho, que você escreve com lápis. Por que o lápis? Como eu falei, tudo tem um porquê, né? E eu tô explicando para que você entenda que isso, na verdade, não é nenhum tipo de mandinga sem sentido algum, se é que isso existe, mas a nossa cabeça popular, né, vai falar assim, isso aí é superstição. Não, tem um porquê. Porque o grafite, ele é um mineral. Então, se ele é um mineral, ele é um condutor. Então, você está escrevendo com um material que vai conduzir energia, a energia que for gerada no gráfico. Antes dela ir para o universo, ela passa por essa escrita, que tem ali a tua energia, porque você escreveu, né? A você escrevendo, vem a tua energia, que passa para o lápis, que passa para o grafite, né? E tem a energia e tem a dispersão disso, ele conduz, né? O grafite vai conduzir essa tua energia que está ali em forma de letra, né? Para o universo. Então ali você escreve, né, uma frase positiva no presente que denomine o teu desejo. Tem que ser uma frase simples. Não escreva um livro, porque não é esse o sentido da coisa. O sentido é você sintetizar uma frase que consiga expressar para o universo no presente, de forma afirmativa, o teu desejo. E aí, uma vez que você escreveu nesse pedacinho de papel, você coloca em cima desses números. Coloque esse gráfico montado, né, que na radiestesia diz montar e desmontar gráfico, né? Montar gráfico é você colocar esse gráfico em um local, colocar o que você escreveu em cima e deixá-lo, isso é montar, deixá-lo em algum lugar. Esse local, ele deve ser limpo, ele deve ser um local onde não tenha, de preferência, nada em torno, tipo, escolha, por exemplo, se você vai colocar na penteadeira do teu quarto, tira tudo que tem em cima, tudo. Tira perfume, tira escova de cabelo, tira chave, tira tudo. Deixa limpo o local. Passa um pano, tira o pó
daquilo. É muito importante, porque o pó também, ele atrai energia e você não quer interferência no teu gráfico, você quer que o teu gráfico trabalhe de maneira mais livre possível. Então, tire o pó e coloca o teu gráfico ali e deixe aquele gráfico montado por 9 dias. A cada 2, 3 dias, passe um pano para tirar o pó novamente, tá? E deixe montado por 9 dias. Depois dos 9 dias você tira. Esse gráfico funciona? Funciona. Funciona muito? Funciona muito. Eu já testei. O gráfico funciona. Isso eu posso afirmar. Mas a Akhenaton me disse uma coisa muito importante para o gráfico. Essa é a parte mais importante do gráfico. Tudo aquilo que eu disse é fundamental para fazer um gráfico. Mas o que é fundamental para o gráfico funcionar para o teu desejo é uma coisa que só você pode dar, que é a tua energia na vibração correta. Por quê? Porque aquele gráfico ele é multiplicador. Se você está fazendo o gráfico, mas você não tem certeza nem do teu desejo, ou nem se vai acontecer, ou nem se o gráfico realmente vai fazer aquilo funcionar, se o gráfico vai funcionar, não faça. Isso porque o gráfico ele vai reproduzir, ele vai ampliar aquela tua energia. Então é muito importante, porque a Akhenaton me disse o seguinte: é como se você estivesse colocando ali um vetor, né? Para quem não sabe, o universo é holográfico, ou seja, num pedacinho de alguma coisa tem toda a coisa dentro, ou seja, se você pegar um pedacinho teu, né, uma célula tua, vai ter ali todo o teu ser ali dentro, por meio do DNA, por exemplo. Então, ali vai descrever completamente o teu ser por causa de um pedacinho, de uma célula. Então, todo o universo é assim. Então, quando você faz o gráfico, na verdade, aquele papel que você está colocando, aquela energia, aquela intenção, aquela vibração que você está escrevendo, ela é um vetor que o universo vai simplesmente amplificar. Ele vai esticar de cá, esticar de lá para fazer com que aquilo saia da frequência do plano das ideias, do plano invisível, para chegar até o teu plano visível, aquilo que você percebe no teu mundo manifestado, né? Então é muito, mas muito importante, é fundamental para a tua materialização, para a concretização de algo que você quer fazer na tua vida, que você esteja naquele dia inspirado, sabe? Quando você está inspirado e você está confiante, você fala, não, é isso, eu sei que é isso, eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, eu sei o que eu quero, eu sei que eu não quero mais viver isso, então eu sei aquilo que eu quero viver, então eu vou fazer isso. Então, naquele dia que você está assim, aí sim você monta o seu gráfico. Você pode, por exemplo, fazer o gráfico, né? Então você deixou lá teu gráfico pronto, você... a ideia ressoou com você, a minha ideia ressoou com você, e aí você decidiu, não, tudo bem, eu acredito no que a Luciana falou, vou fazer esse gráfico. Você foi lá, fez o gráfico, escreveu a tua ideia, mas só monta o gráfico quando você tiver certeza. Só monta ele quando você tiver certeza. Ou melhor, só escreve o papelzinho, aquele lá que você vai colocar em cima dos números, com o teu desejo, com a tua ideia, quando você tiver certeza. E aí você monta o gráfico. E deixa lá, coloca no teu celular, para ele te avisar, para você desmontar 9 dias depois. Deixe o gráfico trabalhar. Não interfira no gráfico. Não fique ali passando e, isso aqui tem que dar certo. Não vejo a hora que isso funcione. Não vejo a hora que... Não, deixa o gráfico funcionar. Porque o gráfico funciona. O gráfico funciona sozinho. É por isso que, por exemplo, você vê essas... como é que se chama? Os círculos nas plantações, né? Que se faz, né? Que os pleiadianos fazem, né?
o círculo das plantações, ou até mesmo quando você entra nessas igrejas antigas que tem ali figuras geométricas, essas figuras elas funcionam sozinhas, elas emanam uma frequência sozinha. Mas quando você coloca uma intenção em cima dela, ela trabalha junto com a tua intenção. Mas se você, dentro do seu dia a dia, você pega e fica ansioso por aquilo, ansioso para que se concretize aquilo, você vai estar alterando a frequência da tua vida. Então talvez aquilo que iria encaixar perfeitamente, ou seja, fiz a ideia que eu quero, montei o gráfico e deixei ele trabalhando, o gráfico está ali trabalhando, ele vai se encaixar na tua vida. Só que se você para de acreditar, se você fica ansioso, aquilo tem mais dificuldade de se encaixar na tua vida. Então, faça o gráfico, mas na certeza de que ele está operando na sua vida. Olha, isso que eu tô falando pra você, como eu falei, eu sei que funciona muito bem. Mas esta ideia do 3, 6, 9, né, essa sequência perfeita de multiplicação, ela tem a ver também com outro ponto. Esse foi um segundo insight que eu tive referente a essa sequência, que é a união, que essa sequência, ela existe dentro do Ho'oponopono. Mas isso eu vou explicar para você num outro vídeo, porque são duas ferramentas diferentes que você pode usar em momentos diferentes na sua vida e que as duas têm o mesmo princípio: transformar, multiplicar, transcender, criar, manifestar, né? Tem a mesma ideia, mas executadas de formas diferentes. E aí é você que vai ver que esse momento é bom para fazer uma coisa ou esse momento é bom para fazer outra coisa. Porque eu uso as duas ferramentas. Eu uso tanto a radiestesia, né? Usei esse gráfico, né? Mas eu também faço o Ho'oponopono. Então são duas ferramentas completamente distintas. Então por isso eu vou fazer um vídeo à parte a este para te explicar como é que o Ho'oponopono se encaixa nessa história do 3, 6, 9. Então é isso. Esse vídeo foi para quem acredita que é um co-criador, tá? Esse vídeo não foi... Eu deveria ter falado isso no início, tá? Que se você não for um co-criador, se você não se sente um co-criador, para não ver esse vídeo, mas fazer o quê? Saiu no final, então vai ser no final. Se você não acredita, sinto muito, não vai funcionar para você. Mas se você acredita, usa as ferramentas que o universo disponibiliza para você facilitar a sua vida. Porque a vida não tem que ser difícil, a vida não tem que ser sofrida. As coisas que vêm para você não precisam ser suadas. Elas podem vir no fluxo. Elas podem vir de uma maneira harmoniosa, que te ajude tanto a expandir a consciência, quanto a obter as coisas que você deseja. Então, use as ferramentas do universo. Elas funcionam à medida que você dá poder para elas funcionarem na sua vida. É isso, gente. Eu espero sinceramente que isso seja de algum auxílio, que seja útil para você. Mais uma vez, eu sou imensamente grata de poder passar alguma coisa que estava no invisível para o visível. Me faz sentir dentro do meu propósito, né? Então por isso que eu decidi gravar esse vídeo, para colocar isso no mundo manifestado, aquilo que eu vi dentro da minha cabeça e que funcionou para mim. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, né? Deixa o seu joinha, e se você não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal. E como sempre, a gente se vê por aí. Namastê!